Vamos lá, meus queridos alunos, estamos aqui comentando mais um informativo do STJ. Hoje vamos falar sobre o informativo 663 do Superior Tribunal de Justiça. Estamos aqui mais uma vez, ABC do Direito Penal, eu, professor Tiago Pérez, junto com meu amigo Douglas. Como é que vai, Douglas? Como é que foi essa semana? Como é que está aí o nosso ritmo de trabalho, alucinado? Tudo tranquilo, começando mais um semestre, começando as aulas, preparando o nosso livro do ABC de Direito Penal, a parte geral. Acho que até sábado a gente deve fazer o lançamento, a gente vai fazer uma live na quinta-feira, mas na correria já. Que bom. Vamos lá então, Douglão. Vamos começar Bora. comentando aqui, né? Pessoal cobrando, né, o informativo 663, depois, né, muitos comentários a respeito, né, do informativo 662. Pessoal, só alertando já, tá? Digamos, em termos de produção, né, de jurisprudência, o STJ essa semana, em termos de penal e processo penal, foi tranquilo, né, Douglas? Só 4, né, julgados, né? 2 de penal e 2 de processo penal. Então, vocês fiquem tranquilos, né? Não teremos uma aula muito extensa, né? Até mesmo porque são apenas 4 julgados. Vamos lá? Eu vou jogar na tela aqui. O Douglas começa, então, aí lendo e depois a gente vai fazendo os devidos comentários para vocês, pessoal. Começando, então, aqui, ó. Primeiro julgado que nós vamos comentar do informativo 663 de Direito Penal. Vamos lá, Douglas. Então vamos lá. Na hipótese em que o estelionato se dá mediante vantagem devida, auferida mediante o depósito em favor de conta bancária de terceiro, a competência deverá ser declarada em favor do juízo, no qual se situa a conta favorecida. No caso em que a vítima induzida em erro efetuou o depósito de dinheiro e ou transferência bancária para a conta de terceiro, o estelionatário. A obtenção da vantagem ilícita ocorreu quando o estelionatário se apossou do dinheiro, ou seja, no momento em que a quantia foi depositada em sua conta. É um julgado do STJ da terceira sessão, cujo ministro foi o Sebastião Reis Júnior, julgado no final do ano, dia 11/12/2019. Muito Bom, bem, a questão pessoal. de estelionato é uma questão que gera alguma dúvida, né? Não é tão simples assim, mas com relação acho que a competência não paira tanta dúvida, não? Eu acho que esse julgado aqui, pelo menos essa é a minha visão, Douglas, eu acho que esse julgado é um julgado muito importante, principalmente para aqueles que estão aí estudando para provas, né? Seja de exame de ordem, seja o pessoal da graduação, seja o pessoal aí voltado, né, para concurso público. Por quê? Porque eu acredito que nós tenhamos, né, agora uma pacificação sobre o tema. Por quê, pessoal? Eu peço aqui Vênia, né, para comentar rapidinho, né, um pouquinho sobre alguns aspectos gerais do crime de estelionato, né? O crime de estelionato é um crime material. Então, se vocês observarem, né, em relação ao resultado naturalístico, quando a gente faz a definição de crime material, o crime material é aquele que a consumação do crime se dá exatamente, né, quando ocorre o resultado naturalístico. O estelionato sendo um crime patrimonial, significa que a consumação do estelionato se dá, né, quando, de fato, né, o estelionatário, o réu, consegue, né, obter a vantagem econômica, né, em detrimento da vítima. Então, se a gente observar a questão do estelionato, quando nós olhamos, né, o artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência, né, segundo o artigo 70, é em razão, né, do lugar da infração. Mas qual o lugar da infração? O local onde houve a consumação. É a famosa, né, teoria do resultado. Então, é aquela situação, né, que muitos e muitos se discutia a respeito da transferência, né, de valores. Então, se eu estou, né, aqui na cidade de Goiânia e o Douglas me induz a erro para fazer um depósito a ele, sendo que ele tem a sua agência bancária em São Paulo, ainda que eu faça a transferência aqui de Goiânia, aonde que é o local onde o Douglas vai ter, né, o benefício em detrimento do Tiago, aqui no nosso exemplo, que é a vítima? Em São Paulo, é onde ele tem a sua conta bancária. Então, ainda que eu tenha feito a transferência aqui em Goiânia, significa que se a conta onde o Douglas é titular é São Paulo, onde é que ele teve a vantagem ilícita? Onde é que o estelionato se consumou? Se a conta do Douglas é em São Paulo, significa que o juiz competente será o quê? De São Paulo. Moral da história, né? Se vocês observarem, como o Douglas disse, muito fácil de se entender
a questão da competência. O que a gente tem que lembrar, né, é que por que eu acho esse julgado importante para quem presta concurso público? Porque, se vocês observarem, a jurisprudência, antigamente, nós temos até súmulas, né, do próprio STJ a respeito do cheque. E se vocês observarem, né, pensando no nosso atual cenário, né, do nosso cotidiano, vocês observam que o cheque, né, é um título de crédito que a gente já não usa tanto, né, Douglas? Então, é por isso que eu acho importante essa questão, né, da transferência bancária, porque se vocês lembram, né, a questão do cheque, nós tínhamos aquelas duas situações que eram diferentes e que eram usados, né, como pegadinha pelos examinadores em concurso. Então, se eu emito um cheque sem fundo, certo? Se eu emito um cheque sem fundo aqui em Goiânia, ó, emissão de cheque sem fundo, mas a minha agência, ou seja, a agência onde eu, estelionatário, tenho conta, fosse, por exemplo, em Belo Horizonte, doutores, ainda que eu tivesse transferido o cheque aqui, ó, em Goiânia, aonde é que seria a minha agência? Se a minha agência é em Belo Horizonte, eu, estelionatário, o juiz competente seria esse juiz de Belo Horizonte, aonde eu tenho, né, a minha conta bancária, certo? Moral da história, essa questão da emissão, né, do estelionato praticado mediante emissão de cheque sem fundo. Agora, se fosse uma questão de cheque falso, né, cheque falsificado, né, então o Douglas, ele fosse para o Paraná, fosse lá na capital, fosse lá em Curitiba, e desse um cheque falso, ainda que eventualmente, né, na agência ali, né, no cheque fosse uma agência de São Paulo, quando o cheque era falsificado, quem seria o juiz competente? Seria o juiz aonde o Douglas emitiu o cheque, ou seja, seria lá em Curitiba, né, no estado do Paraná. Então, se vocês observarem, né, ainda que sejam situações diferentes, essas duas do cheque, essas duas, e essa aqui que a gente está trabalhando no informativo 663, né, de transferência bancária, eu acho muito importante, né, ficar atento à questão do quê, né? Que existem 3 situações divergentes e 3 situações que estão pacíficas perante os nossos tribunais superiores. E que, ainda que a gente tenha, né, uma situação de não mais utilização no dia a dia, né, do cheque, pode ser que o examinador, penso eu, Douglas, utilize a questão da transferência agora bancária para confundir o aluno com essa jurisprudência, né, anteriormente já pacificada em relação ao cheque. Então, só para a gente fazer um apanhado geral, vocês têm, então, quando for uma questão de emissão de cheque sem fundo, onde é que vai ser o juiz competente? O juiz competente vai ser aonde, né, o estelionatário tem a conta. Quando for uma situação de falsificação do cheque, aonde é que vai ser o juiz competente? Vai ser aonde, né, o estelionatário tentou passar o cheque falso. Agora, quando for uma questão de estelionato, aonde o estelionatário induz a vítima a fazer uma transferência, um depósito em favor dele, o juiz competente vai ser aonde? Aonde o estelionatário tem a conta, ou seja, aonde, teoricamente, o estelionatário estaria, né, recebendo aí o valor para fazer, né, a retirada lá em relação ao prejuízo da vítima. Perfeito, Douglas? Perfeito. Acho que é importante, os alunos estão acompanhando, pegarem o material, e é fundamental que tenham o material atualizado, colocar lá no estelionato, colocar essas 3 possibilidades aí para ter e marcar o material de vocês para ter o material atualizado. Então, colocar lá as 3 formas que pode ocorrer no crime de estelionato. Aí você tem uma forma bem segura na hora de estudar. E aí, estudando os informativos, você vai tendo ideia, você vai sabendo como é que está se posicionando a jurisprudência. É bem interessante, muito bem explicado pelo professor. Muito bem, meu amigo. Vamos lá, então, para a nossa próxima do dia? Vamos lá, então. Lei antiterrorismo. Só tentar, vou compartilhar aqui de novo. Peço desculpa, Dogão. Vamos lá. Imagina. Vou compartilhar aqui, ó. Agora vai. Aqui, ó, nós estamos a... Vamos embora. Vamos lá. Agora... Vamos lá. A lei antiterrorismo, né? A gente olha para o mundo afora, quando você olha Brasil, você fala, não, mas está longe da gente ter uma situação dessa, de uma lei antiterrorista, né? Vamos lá. A tipificação da conduta descrita no artigo 5º da Lei Antiterrorismo, os atos preparatórios de terrorismo, exige a motivação por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, expostas no artigo 2º do mesmo diploma legal. Um julgado do STJ da 6ª turma, que foi de um HC 537-118 do Rio de Janeiro, onde o ministro é o Sebastião Reis Júnior, julgado 5/12/2019. A lei
terrorismo foi a última, né, dos mandados criminalizatórios a ser confeccionado foi a lei antiterrorista, né? Interessante Exatamente. essa lei também, algumas posições, a questão dos atos preparatórios puníveis, né, que é uma exceção no nosso direito penal. Exatamente, meu amigo. A questão aqui, né, vamos lá, a lei, né, de terrorismo, ou como disse o professor Douglas, né, a lei antiterrorismo, é a lei 13.260 de 2016. Então, quando a gente pega, né, a lei 13.260 de 2016, eu achei bacana o que o Douglas acabou trazendo para vocês, né, essa questão do mandado de criminalização. Por que já que o Douglas tocou, peço o Vênia aqui para expor, né? A questão é a seguinte, quando a gente pega o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 43, ele fala, né? São inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça. Quem? O tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura e os crimes hediondos, sejam eles consumados ou tentados, né? Então, quando a gente pega essa questão, né, é aquela questão que o legislador, né, o constituinte de 5 de outubro de 88, quando promulgou a Constituição Federal, né, ele acabou determinando que o legislador infraconstitucional fizesse a regulamentação e dissesse, de fato, né, o que seria o crime, né, de terrorismo, o que seria o crime de tortura, né, e o que seria, né, o crime de tráfico de drogas, fazendo a famosa equiparação aos crimes hediondos, deixando claro que também, né, foi um mandado de criminalização em relação aos crimes hediondos. Porque se a gente observar, a lei dos crimes hediondos, né, é a lei 8.072 de 90. Se vocês observarem a lei de tortura, a lei 9455 de 97. Aí, em termos de lei de drogas, a gente já tinha a 6368 de 76, embora hoje, né, nós já há muito tempo, né, já trabalhamos com a lei 11.343, e aí dentro dessas questões, né, de norma constitucional de eficácia limitada, né, com esse mandado de criminalização, nós tivemos por último, né, a lei antiterrorismo, a lei de terrorismo, a lei 13.260. Então, como disse o professor Douglas, né, a lei aqui, a lei de terrorismo, ela tem um ponto muito interessante. Por quê? Né? Porque quando a gente estuda o caminho do crime, o iter crimes, a gente vê aquelas 4 etapas, né? Cogitação, ato preparatório, início da execução e consumação. Lembrando, hein, turma, que o exaurimento não é considerado como etapa, né, do iter crimes, etapa do caminho do crime. Que qual é a regra, né? A gente até estava conversando antes, né, Douglas, de começar a nossa gravação, e a parte da cogitação. A cogitação, fase interna, nunca é punida. A cogitação jamais será punida, porque se a cogitação fosse punida, com certeza todos nós já teríamos antecedentes criminais, ok? Já teríamos condenações ali transitadas em julgadas, porque todos nós aqui, sem nenhum tipo, né, turma, de prepotência, todos nós já cogitamos um dia em cometer qualquer tipo de crime, né, do mais leve ao mais grave e bizarro possível, ok? Agora, quando a gente pensa em ato preparatório, regra, o ato preparatório também não é punido, exceto quando a lei expressamente determinar a punição do ato preparatório ou quando o ato preparatório constituir um crime autônomo. Então, isso aqui é uma questão muito importante para quem está estudando. Eu vou fazer o compartilhamento da tela de novo. Ó. Eu acho muito importante, por quê? Porque aqui é um ponto muito interessante, né, da lei de terrorismo ou da lei antiterrorismo, como vocês preferirem. Por quê, turma? Porque a lei de terrorismo, ela pune no artigo 5º expressamente os atos preparatórios. Então, vocês observam que a lei de terrorismo, ela pune expressamente os atos preparatórios, sendo uma exceção, então, né, a questão do iter crimes, onde o ato preparatório não é punido, exceto quando constitui crime autônomo ou quando a lei pune expressamente os atos preparatórios, que é o que acontece aqui. Então, aqui, para vocês entenderem o julgado, lá no artigo 2º da lei de terrorismo, exige-se, para a existência do crime de terrorismo, que haja, né, na conduta do réu uma finalidade específica, ou seja, uma motivação, que seja o ato de terrorismo em razão de uma questão de xenofobia, ou discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ou seja, se para cometer o crime, se para início à execução, eu preciso ter na conduta do réu essa finalidade específica, ou seja,
um dolo específico, um dolo causal, Douglas, me corrija se eu estiver errado, né? Mas um dolo, né, que a gente chama de dolo causal, por quê? Que é uma situação daquele dolo finalístico, aquele dolo que tem uma exigência para configurar, né? Que se demonstra a intenção do réu atingir determinado resultado, né? Em relação aqui previsto no próprio tipo penal, é mais do que justo o STJ tomar essa decisão. Eu concordo plenamente aqui, né? Com a sexta turma, né? Com esse habeas corpus de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Por quê? Porque se para ter a execução do crime de terrorismo, nos termos do artigo 2º, eu preciso encontrar essa motivação em razão de xenofobia, discriminação de raça, cor, etnia ou religião, expostas ali no artigo 2º, nada mais justo que para punir alguém no artigo 2º pelo ato preparatório, eu também tenho que exigir do Ministério Público a prova que aquele réu estava em ato preparatório em razão dessas motivações específicas que estão no artigo 2º. Nada mais justo. Eu acho que o julgamento do STJ, né, foi cirúrgico, né, uma vez mais aqui elogiando, né, o STJ nesse sentido, porque eu acho que faz muita coerência. Da mesma forma que para se exigir a existência da execução do crime, da terceira fase do intercrimes, eu tenho que buscar esse elemento finalístico no dolo do réu, nada mais justo que também exigir, para poder cogitar na existência do artigo 5º, que pune os atos preparatórios, ou mesmo dolo específico. O que você me diz? Eu concordo. A questão dessa tipificação, a pontuação, a forma do enquadramento é perfeito, acho que tem que ser específico, mas acho que a única crítica aí que a gente leva com relação à lei é essa definição desses atos, né? Quais são esses atos preparatórios? São conceitos bem abertos, né? Então, eu lembro quando editaram, quando veio à tona a lei, nós estávamos tendo aquelas manifestações dos adolescentes, não sei se você lembra do vulgo rolezinho. Sim. E o rolezinho se enquadrava perfeitamente em atos terroristas, quando causava pânico, tumulto, pavor, comoção. Fala, pô, aí nós vamos aplicar a lei antiterrorista para os adolescentes? Então, realmente é uma lei, no meu ponto de vista, quando você fala nessa lei antiterrorismo, realmente fica num ar assim, bem aberto, né? Você saber quais são esses atos, né? Acho que não é muito da nossa realidade viver com esses atos de terroristas. E realmente fica aberto para a gente. Outro ponto também, as manifestações aqui em São Paulo, a polícia pegou um jovem que estava ao lado de uma concessionária aqui na Consolação. Ele estava sentado com um notebook e levaram para a delegacia que ele estava em atos de terrorismo. Aí, quando foram descobrir, ele estava fazendo trabalho de escola e pegava a internet de uma concessionária que ficava ao lado ali, e ele sentado puxando a internet para fazer o trabalho dele, e foi levado como um terrorista preso por atos, né? Então, realmente é difícil. É uma lei que realmente merece aprofundar e discutir muito mais sobre esses atos, né? Quais são esses atos? Eu concordo com você, Douglas, e falo, né? E mais uma vez, por isso que eu acabo, né? Repetindo aqui o elogio ao STJ. Porque se a gente parar para pensar, né, que nós estamos de frente, né? Aquilo que a gente chama de tipo penal aberto, aonde por hora não há uma declaração de inconstitucionalidade, por entender, né, uma ofensa eventual, né, exigência de taxatividade ali do artigo 1º do Código Penal, você observa a importância aqui do STJ quando fala que para eu mencionar que ali existia um ato preparatório, né, para a prática de um crime de terrorismo nos termos do artigo 5º, eu fazer a exigência do quê? Desses elementos do dolo do réu. Porque se você observar, você acabaria nesse julgado do STJ afastando qualquer tipo de possibilidade de tipificação na questão mesmo do rolezinho, como se fosse um ato preparatório de terrorismo. Porque o rolezinho em nenhum momento tinha como finalidade fazer o quê? Uma questão de xenofobia, uma questão de preconceito, de raça, cor, religião. Então, é por isso que eu estou aqui. Concordo plenamente com a questão do tipo penal aberto, e por isso que, mais uma vez, né, eu deixo aqui de forma explícita o elogio, pelo menos da onde eu sinto, né, que deva ser elogiado, porque não, gente, deixando claro aqui que a gente vai elogiar sempre o tribunal, não, a gente não tem a menor intenção, né? A gente está aqui para ser real, ser verdadeiro. A gente fala o que a gente acredita pela nossa experiência, até para que vocês possam raciocinar. Mas que desse, mais uma vez, né, esse julgado aqui,
acredito eu que o STJ acertou, pelo menos até agora, nos dois que a gente analisou, tanto a questão do estelionato como esse do terrorismo, achei que o STJ não teve, para mim, pelo menos para mim, e pelo Douglas aqui também, pelo que ele acabou de comentar, não houve surpresa, muito pelo contrário, né? A gente fica... Deu segurança, né? Segurança, exato, segurança. Achei muito bom os dois julgados. Vamos agora para os de processo penal, vamos ver se a gente continua nessa levada, nessa vibe de elogiar o STJ, hein? Vamos lá. Próxima situação aqui, ó. Então, vou para a audiência de custódia. A audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva, cumprida fora do âmbito territorial da jurisdição do juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão. Não se admite, por ausência de previsão legal, a sua realização por meio de videoconferência, ainda que pelo juízo que decretou a custódia cautelar. Também da terceira sessão do STJ, a ministra Laurita Vaz. A audiência de custódia realmente foi muito criticado quando veio para fazer parte do sistema, questionando, duvidando, falando que ela seria a impunidade. Na verdade, tanta coisa para a gente discutir dessas audiências de custódia, o desencarceramento, a superlotação do sistema prisional, quer dizer, bastante coisa que agregou, né, a audiência de custódia. E nesse caso é um caso bem interessante de quererem apresentar o preso por videoconferência. Tira o caráter da audiência de custódia é que tem o contato visual com o preso. Verificar como está o preso, quais são as condições do preso fisicamente, né? Não por videoconferência. Exatamente, né? A questão aqui, Douglas, eu falo assim, né, para o pessoal, né? Eu quero só lembrá-los, né, que esse julgado, a data dele, embora seja um informativo de 2020, a data dele é de dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, dia 11, mais precisamente, é uma data anterior, inclusive, né, à publicação do pacote anticrime. O pacote anticrime é do dia 24 de dezembro. Com a vacância de 30 dias, ele entrou em vigor dia 23 de janeiro. Por que eu estou pontuando isso, Douglas? Porque a audiência de custódia, em termos de processo penal, mais precisamente Código de Processo Penal, só virou lei, só virou parte integrante do CPP a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Então, hoje, quando você pegar o Código de Processo Penal, pessoal, se você já tiver um CPP em mãos, já atualizado com o pacote anticrime, você vai ver a referência à audiência de custódia de forma expressa no próprio Código de Processo Penal, no artigo 310. Tá? Por quê? Porque antigamente, né, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 1969, onde nós tivemos a introdução, né, no ordenamento jurídico em 92, com o decreto 678 de 92. E, posteriormente, né, depois de muito nós, advogados, discutirmos perante os tribunais superiores pela questão, e o Douglas está aqui como eu, assim como eu, né, professor também de direitos humanos, né, onde o Supremo acabou entendendo, né, pela questão, né, da supra, né, legalidade dos tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados no nosso ordenamento jurídico sem o processo legislativo de emenda constitucional. Então, ali, o que é uma norma supralegal? Né? Aquela norma que está abaixo da Constituição, mas está acima da lei, né, infraconstitucional, ou seja, de lei complementar, de lei ordinária, assim como é o nosso Código de Processo Penal. Então, finalmente, né, depois de muito tempo, né, ou seja, desde 1992, né, os advogados discutindo, né, sobre a necessidade da audiência de custódia previsto no Pacto de São José da Costa Rica, né, o CNJ, através de resolução, passou a obrigar, né, as audiências de custódia dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí, como disse bem o Douglas, né, pessoal batendo, questionando a desnecessidade, a questão que não serviria para nada, a perda de tempo, a falta de estrutura, enfim, turma. E agora que virou lei, não pensem que essa discussão acabou. Porque se vocês observarem, e depois a gente vai comentar isso no futuro, né,
as ADIs 6298, 6299, 6230 e 6235 do STF, essas ADIs ainda, né, com liminar, ou seja, medida cautelar ali do ministro Luiz Fux, né, em janeiro de 2020, eles acabaram, inclusive, Douglas, suspendendo 310, parágrafo 5º. Então, uma situação, para quem não conhece, né, o 310, parágrafo 5º, dizia o seguinte, né, que aquela situação que o preso não fosse submetido ao juiz no prazo de 24 horas da sua prisão, nós teríamos o relaxamento da prisão, né, pela ilegalidade, pela ausência da audiência de custódia. E esse artigo, embora, né, tenha sido aprovado, ele não chegou a produzir efeito, porque antes de entrar, né, em vigor, antes de ter a produção de eficácia, durante o período da vacácia, numa questão aí de medida cautelar, uma questão de liminar, acabou tendo a suspensão do artigo, certo? Então, por hora, esse artigo ainda não está valendo. Mas o fato é, honestamente falando para vocês, né, eu não sou o dono da verdade, e também não sou hipócrita, até mesmo porque muitos alunos que vão assistir o nosso comentário aqui já assistiram algumas aulas. Eu mesmo, Douglas, vou falar a verdade, no início, eu critiquei a audiência de custódia porque eu não acreditava nela. Hoje eu já mudei minha opinião. Hoje eu acredito sim na audiência de custódia, eu acho que ela é sim necessária, desde que ela seja, né, levada a sério. E o que eu acho mais engraçado, né, nessa questão do julgamento, eu acho que o STJ, mais uma vez aqui, eu tenho que bater palma para o STJ, eu acho que o STJ está corretíssimo, não há que se cogitar em audiência de custódia, né, via, né, videoconferência. Então, a ideia é a seguinte, ainda que o réu tenha sido preso em outra localidade, ele tem que ser submetido à audiência de custódia perante o juiz da onde veio, né, a ordem da sua prisão. Porque, como disse o Douglas, a ideia da audiência de custódia era exatamente saber, né, se o réu teve violação, né, claro, é muito mais do que só isso, mas uma das ideias é saber se o réu teve a violação, né, dos seus direitos, das suas garantias fundamentais. Como, por exemplo, se no momento da sua prisão foi lhe informado o seu direito constitucional de permanecer o quê? Calado. Aquele famoso princípio do nemo tenetur si detegere, ou seja, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Para saber se, de fato, aquela situação, né, aonde a gente se vê muito, né, isso mais para frente, né, para aqueles que trabalham no dia a dia, sabe como isso aqui faz falta, né, lá na frente, né, aonde, infelizmente, o réu, na hora que ele está de frente, né, a autoridade, seja policial, seja autoridade judiciária, ele usa o seu direito constitucional de permanecer calado. Por quê? Porque naquele momento ele já está acompanhado de um advogado. Só que os policiais colocam que informalmente o réu fez determinada confissão. Muito bem. Ali é o momento, na audiência de custódia, do juiz verificar se naquele momento que essa suposta confissão informal que foi feita perante, né, aqueles que efetuaram a sua prisão, naquele momento houve o respeito às suas garantias, seus direitos fundamentais, como, por exemplo, o que nós estamos dizendo aqui, o aviso de mirante. Será que o policial, antes de ficar fazendo um terror psicológico, não generalizando, porque nem todos fazem, mas alguns, deixando claro, né, que alguns fazem, não todos, mas será que antes de fazer eventual terror psicológico, foi avisado aquela pessoa que ela tinha o direito de permanecer calada? Então, a audiência de custódia é exatamente o momento para quê? Para evitar que lá na frente se use esse elemento de informação que não foi colhido no crivo do contraditório, se use em detrimento dessa pessoa. Então, eu acho que eu mudei totalmente a minha opinião, a gente vai ficando mais velho, né? Disse que a gente vai ficando mais chato, ranzinza, mas eu também acredito que a gente vai ficando mais sábio, né? Pela experiência que a gente vai adquirindo. Então, hoje eu sou um defensor da questão da audiência de custódia, e eu acho que o STJ foi cirúrgico. Não há como você cogitar uma audiência de custódia por videoconferência, até mesmo porque muitas vezes pode ser o réu submetido a algum tipo de tortura para eventualmente fazer algum tipo de confissão fora, né, da delegacia, fora, né, do judiciário, né, do estabelecimento judicial, e obviamente, né, é uma situação do juiz verificando ali em loco o réu, observar se há pelo menos, né, resquícios, se há de fato indícios de que houve uma violação a qualquer tipo de direito e garantia fundamental. Eu acho que o STJ, mais uma vez, tem que ser elogiado. O que você me diz, meu amigo? Perfeito, tranquilo. É isso mesmo. A sua brilhante aula sobre audiência de custódia e complementaria ainda a questão da tortura, né? Se tiver algum tipo de lesão, é o contato visual. É aquele momento em que você tem ali o Estado, né? Você tem o juiz, você tem o promotor e você tem o advogado ou o defensor.
Acho que é nesse momento, é para garantir, bom, a gente leciona a tempo e advoga a tempo, então não era incomum, de repente, você ter algum cliente, algum preso que tenha sido torturado, tenha apanhado, e quando ia para a audiência, e aqui a gente tinha o problema de ter audiência depois de 6, 8, um ano depois, hora que fosse para a audiência, falar assim, ó, eu fui torturado, você não tinha mais nem sinais de tortura, né? Então, a audiência de custódia, acho que ela veio para agregar mesmo, para três motivos, né? Para você verificar as formalidades da prisão, observar a tortura e o desencarcerar. Quem pode responder em liberdade, responde em liberdade. Acho que o objetivo é esse, né? O desencarcerar. Então, eu tiro quem não praticou os crimes com violência ou grave ameaça, responda em liberdade. Para não gerar custo, você não colocar dentro do sistema em contato com criminosos de organizações e tudo mais, mas daí a gente vai falar em algum momento, nós vamos falar mais sobre essa audiência de custódia. Muito bem, vamos lá para o último? Vamos para o último. Na tela, Douglas. Vamos lá. Ofende o enunciado do non reformatio in pegis indireto o aumento da pena através de decisão de recurso especial interposto pelo Ministério Público contra o rejulgamento de apelação, que não alterou a reprimenda do acordo anterior, que havia transitado em julgado, para a acusação e que veio a ser anulado por iniciativa exclusiva da defesa. Também da terceira sessão do STJ, o relator foi o Leopoldo Arruda. Muito bem, meu amigo. Aqui eu acho esse julgado muito legal, até para explicar para o pessoal, né? Aqui é uma situação de vocês abrirem o Código de Processo Penal no artigo 617. Então, o artigo 617 do Código de Processo Penal, ele consagra o famoso princípio, né, da proibição da reformatio in pejus, quando o recurso, deixando claro, Douglas, é exclusivo da defesa, porque é uma das coisas mais engraçadas, eu peço o Vene aqui para brincar com os alunos que estão nos assistindo, né? Que a maioria dos alunos, quando param no curso preparatório, eles vêm com uma informação equivocada. Eles falam, nenhum recurso pode prejudicar o réu. Gente, isso é mentira. O recurso não pode prejudicar o réu quando ele é exclusivo da defesa. Porque se o Ministério Público também recorre, quer dizer que o tribunal pode aumentar a pena do réu no recurso? Pode, desde que haja o recurso da acusação. Então, aprenda de uma vez por todas. O princípio é proibição da reforma para pior em recurso exclusivo da defesa. Por quê? Repito, se o Ministério Público ou numa ação privada, a vítima, o querelante, também recorre buscando o aumento da pena, o tribunal pode fazer o aumento? Pode. Então, o que é a proibição da reforma para pior em recurso exclusivo da defesa? Para ficar bem claro para vocês. Então, vamos lá. Eu fui condenado a uma pena de 2 anos. O Ministério Público não apela. A apelação é exclusiva da defesa. O que o tribunal pode fazer? O tribunal pode negar o provimento à apelação e manter os 2 anos de condenação. Certo? Ele pode acolher, ainda que parcialmente, o meu recurso de apelação, diminuir a pena, ou ele pode acolher, dar provimento total e me absolver. Ou seja, o que seria a proibição da reforma para pior? Seria o quê? Se o tribunal, num recurso exclusivo da defesa, fizesse o aumento, nesse meu exemplo, onde eu tinha sido condenado a 2 anos, sem recurso da acusação, o tribunal tivesse colocado 2 anos e 6 meses, esse acórdão seria nulo por ofensa ao princípio, artigo 617. Mas esse artigo 617, dessa forma que eu expliquei, é aquilo que a doutrina chamou, né, de proibição da reformatio in pejus direta. Ou seja, o que é a reformatio in pejus direta? É quando o tribunal estaria, né, então, fazendo a piora da decisão em detrimento do réu num recurso exclusivo da defesa. Mas a questão que surgiu, que não está expresso no Código de Processo Penal, quero deixar claro isso para vocês, isso não está expresso no CPP, isso aqui é uma questão doutrinária e jurisprudencial. A questão que ficou muito interessante e é muito lógica é a questão da proibição também da reformatio in pejus indireta. O que seria a reformatio in pejus indireta? Então vamos lá, para vocês entenderem um exemplo, a casuística. Imagine que nessa situação, ó, eu fui condenado, a minha pena era 2 anos, certo, de reclusão.
O MP não recorreu, ou seja, num recurso exclusivo da defesa, o meu advogado sustentou ao tribunal a primeira tese, nulidade do processo, por alguma situação. Por exemplo, cerceamento de defesa ao longo da colheita da prova, ao longo da instrução. Certo? E subsidiariamente, entrando no mérito, né, pedindo eventual absolvição ou redução de pena. Bacana. O tribunal, nesse julgado, ele acaba anulando o processo. Se ele anulou o processo, significa que o processo vai voltar para a primeira instância e o juiz vai ter que sanar a nulidade. Ou seja, no meu exemplo, vai ter que ouvir uma nova testemunha. Ué, então se vai ter que o juiz sanar a nulidade que o tribunal acolheu, significa que aquela primeira sentença, ela não teve validade, ok? Então, a primeira sentença não teve validade. Moral da história, o juiz vai ter que fazer de novo a colheita da prova e vai ter que dar nova sentença. Veja, nessa nova sentença, o juiz poderia aumentar a minha pena, me sentenciar acima de 2 anos? O que os tribunais decidiram? Que não. Ué, se quem anulou o processo foi um recurso exclusivo da defesa, se o juiz pudesse dar uma sentença nova, com uma pena maior para o réu, o advogado jamais faria o pedido de nulidade. Já imaginou o advogado para o cliente, Douglas? Ó, amigo, você estava condenado a 2 anos. Só eu apelei e pedi a nulidade. Agora o juiz te condenou a 3. O cliente falou, por que você apelou, doutor? Em vez de me ajudar, você estava me ferrando? Então, é uma situação de garantir, uma situação de defesa para quem? Para o réu, para o apelante. Então, se o juiz, nessa nova sentença, fizesse a pior em relação à primeira, que foi anulada em recurso exclusivo da defesa, essa segunda sentença seria o quê? Nula, porque ofendeu o princípio do quê? Da proibição da reforma para pior em recurso exclusivo da defesa. Então, como foi o juiz que fez? Então, seria uma proibição de reformar sem impédios, indireta. Então, direta quando feita pelo tribunal, indireta quando feita pelo juiz. Certo? Então, aqui a situação que o STJ entendeu é uma situação que a gente precisa, é mais legal ainda para vocês imaginarem, acompanhando o meu raciocínio. A questão foi a seguinte, eu fui condenado a 2 anos, certo? Na primeira sentença. O MP não recorreu, só o advogado apelou. O tribunal, o que o tribunal fez? O tribunal anulou, voltou para a primeira instância, o juiz deu uma nova condenação, de novo 2 anos. O advogado apelou novamente, chegou no tribunal. O tribunal manteve a condenação. Só que agora, quando o tribunal manteve a condenação, o que o Ministério Público faz? Ele apresenta um recurso especial desse segundo acórdão. Esse segundo acórdão aonde o tribunal estava mantendo a condenação. Então, provavelmente, chegou um promotor novo e falou, o quê? 2 anos? 2 anos é pouco, eu quero é mais. STJ, vamos majorar a situação. Não, o STJ de novo, hoje, Douglas, a gente só elogiou o STJ. Porque o STJ de novo chegou e falou, olha, com todo respeito ao Ministério Público, se desde a primeira sentença vocês estavam conformados com 2 anos, aonde? Só o advogado recorreu, conseguiu anular a primeira sentença, voltou para a primeira instância, o juiz de novo deu a sentença mantendo 2 anos. Agora vocês veem, depois da apelação do advogado pela segunda vez, aonde o tribunal manteve os mesmos 2 anos, vocês vêm agora aqui falar em recurso especial para majorar? Eu não posso. Porque se eu majorar aqui, eu estaria o quê? Fazendo a violação, né, de uma reforma para pior, num recurso que lá atrás foi exclusivo da defesa. Em outras palavras, é que é muito difícil, eu tenho medo de falar isso, Douglas, para os alunos que estão começando a estudar, mas é porque isso aqui é muito fácil de entender, porque a gente fala que quando o MP não recorre, já houve o trânsito em julgado para a acusação. Isso aqui é importantíssimo no processo penal, até para fins de verificação de prescrição, né, tanto da pretensão punitiva, quando a gente pensa na modalidade retroativa, como na modalidade superveniente, lá por força do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Então, o que o STJ fez? O STJ vem e faz uma situação, né, que para mim é muito óbvio, muito tranquila, por isso que estou elogiando. Porque ele fala, uma vez transitado em julgado para você, parte, o que você está querendo agora rediscutir uma coisa que você deixou precluir o seu direito de, no momento oportuno, vir a discutir? Ou seja, preclusão, perda de faculdade processual. Então, eu acho que o STJ é muito cirúrgico. Eu adorei esse julgado. Eu acho que esse julgado é muito bom. E acho que a galera concurseira tome muito cuidado. Porque eu acho que esse julgado vai cair muito em concurso público. Até mesmo porque, para saber qual seria a espécie, né, de proibição de reforma para pior nessa situação.
do STJ Sim. fazer, né, em recurso especial. E o STJ deixou claro que para ele seria uma situação de proibição da reforma-se impéries do quê? Indireta. Né? Pode dizer, meu amigo, quais são as suas Perfeito, não? considerações? Tá. Falou tudo. E é isso aí, pessoal. Já que o Douglas não Só, quis comentar, né? Acredito que a só gente elogiamos hoje as decisões. só elogiamos, né? E a gente fiquem espertos aí, que logo a gente vai soltar, né? Os próximos comentários ao informativo do STF subsequente, né? Ao último. E aí a gente vai toda semana aí, STF, STJ, até a gente conseguir chegar neles, hein, Douglas? Precisamos empatar, né? Vamos dar um gás isso daí para a gente colocar isso daí em ordem. Mas logo a gente fica na Com mesma certeza. semana. Soltou, a gente comenta aí para deixar o pessoal. Com certeza. Galera, boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até, boa noite.